todo dia você aprende alguma coisa nova. Todo dia. A legislação é dinâmica. Todo dia, várias vezes ao dia, muda o entendimento sobre um ponto, sobre outro ponto, sobre alguma coisa, sobre um aspecto processual, sobre um aspecto penal e em todas as outras áreas do nosso direito. É muito bom ver essa sala lotada. Isso nos enche de esperança. Isso nos enche de entusiasmo. Vocês, principalmente os jovens, vocês são as novas sementes que estão sendo jogadas nesse chão fértil da advocacia. E isso é bíblico. Tudo está ligado à plantação. Você vai colher o que você plantar. Isso é bíblico. E aqui vocês, jovens advogados, estão semeando num bom terreno. E eu espero trazer um pouco de água viva sobre o conhecimento de vocês, para que vocês saiam daqui com mais embasamento e mais coragem para enfrentar a vida lá fora. O Mauro Otávio, o Rui, é um amigo de anos. Amigo do meu pai há mais de 30 anos, meu amigo também, mais ou menos nessa base. Fomos companheiros aqui de lutas no Conselho da Ordem. Eu, no segundo mandato do grande presidente Luiz Flávio Borges Durso, a Ordem tem um divisor de águas, antes do Durso e depois do Durso. Isso que vocês estão vendo aqui é implantação do Durso. Não abriu, ele escancarou as portas da Ordem a todos os estudantes de direito, a todos os advogados, independentemente de coloração partidária de ordem. Esta casa sempre esteve aberta, e isto veio pela mão do Durso. E é por isso que essas gestões se sucedem e sempre com grande sucesso. E o Rui é uma dessas bandeiras, dessas gestões que nós implantamos aqui. Eu tive a honra da primeira gestão do Durso e na segunda, ser conselheiro, ter sido convidado e participado ativamente. Presidir a complicada, difícil, dura, mas a mais importante comissão da Ordem, que me perdoe todos os demais, a Comissão de Direitos e Prerrogativas. O advogado pode ter uma bela sala de ordem, uma bela CAASP, aparelho de televisão pendurado, ótimo, tudo maravilhoso. Mas se você não tiver respeito às tuas prerrogativas, você não tem nada. E esta casa aqui escancarou as portas para os advogados e durante a minha gestão, foi uma gestão dura. Nós enfrentamos invasão de escritórios. Os escritórios sendo invadidos e os colegas indo para o escritório enfrentar a Polícia Federal em várias oportunidades, não em uma, em várias. Tem ali o Alessandro Brecailo, conselheiro da Ordem, que participou de todas essas nossas atividades. Criamos o cadastro, a tal do Serasa da Ordem, a tal da lista negra da advocacia. Os juízes, promotores, delegados, enfim, as autoridades que passam a vida tripudiando em cima de advogado, desrespeitando os nossos direitos, aviltando as nossas prerrogativas, aí quando aposenta, vem fazer bico na advocacia. Vem fazer o bico, mas não abre mão do olerite de aposentadoria de mais de R$24 mil. Vem fazer concorrência desleal com a gente, que não temos olerite. Temos o nosso dia a dia, não temos uma vitrine. Não podemos falar, bom, hoje eu vou fazer uma liquidação. Leva 3 habeas corpus e paga 1. Nós não podemos fazer isso. Muitas vezes, esses que vêm fazer bico na advocacia com um belo de um polpudo olerite no bolso de R$24 mil, pode se dar ao luxo de atender alguém de graça, pensando no futuro. Bom, vou atender o filho desse empresário aqui famoso, rico, né? Porque depois vai sobrar o filé mignon para mim, eu vou comer essa pedrinha. E nós podemos fazer isso? Faça sol, faça chuva, faça frio, cai o mundo, tem aí passeata, não tem passeata, tem greve geral. No final do mês, o olerite dele está lá. O nosso não. O nosso é no sacrifício, é botando o umbigo no balcão do fórum, é empurrando porta de delegacia, brigando com o delegado de polícia, né? Principalmente aqueles, não, na minha delegacia, como se aquilo fosse dele. Aqui só vê inquérito, doutor. Como? Primeiro que a delegacia não é sua. Segundo, não é você que diz como é que vê o inquérito ou deixa de ver o inquérito. Tem uma lei federal em vigência que me diz como eu tenho que ver esse inquérito. Acontece que os advogados, principalmente os jovens, não leem o Estatuto da Advocacia. Tem que abrir a lei 8.906/94. Presta atenção, gente. Leia a lei.
Pelo menos o artigo 6º, o 7º e seus incisos, que lá diz quais são os seus direitos e quais são as suas prerrogativas. Você vai diferenciar o que é um favor que o funcionário público te faz e o que é uma obrigação dele fazer. E se ele não o fizer, você tem um remédio legal para enfrentá-lo. Não precisa, é horrível você chegar em delegacia, num inquérito policial, e você vê advogados antigos, né? Tudo humildezinho, quase de joelho pro escrivão. Dá para você quebrar o galho de eu ver o inquérito? Quem quebra galho é macaco grande. Advogado tem direito de ver o inquérito. Vim ver o inquérito, doutor, aqui só com o procurador. Muito bem. Mandado de segurança. Corre aqui na ordem. Liga para o... Você tem um telefone de plantão da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Liga aqui. Olha, estou aqui em tal delegacia, está acontecendo isso, estão me negando acesso aos autos de inquérito. A prerrogativas vai no local que você está. A ordem vai até você. Isso é importante vocês saberem. Não tem que abaixar a orelha para ninguém. Esse advogado é zica. Esse é o bom. Advogado bonzinho vai ser juiz. Vai ser outra coisa. Não serve para ser advogado. Advogado não pode ser bonzinho. Advogado não pode ser conformado. Advogado, principalmente o criminalista. Eu acho que as pessoas que estão aqui, a grande maioria vem pelo tema e pelo futuro que espera da sua profissão. Todo mundo na faculdade se apaixona pelo direito penal. Ai, que maravilha, que coisa linda. Mas quando se forma, casa com direito tributário, casa com civil, trabalhista, né? Casa com direito desportivo, vai ganhar dinheiro com jogador de futebol, tá certo. E alguns poucos abnegados ficam no direito penal. Nós tivemos um caso agora muito interessante esta semana. Aliás, estamos precisando de estagiário, viu? Quem quiser, depois conversa comigo aqui. Nós tínhamos um estagiário, aliás, filho de um grande conselheiro aqui, Jamil Gonçalves Nascimento, o rei do interior. De Araraquara. Foi presidente da ordem. Enfrentou um delegado de Polícia Federal em Araraquara. Houve uma prisão em flagrante. O advogado foi se entrevistar com o preso na Polícia Federal. Não houve permissão. Ele ligou de madrugada, 2 horas da manhã, para a casa do presidente da ordem, que era o Jamil. O Jamil levantou, foi até a delegacia da Polícia Federal, discutiu com o delegado, um tal de Moretti, guardem esse nome, delegado de Polícia Federal, Moretti, louco, maluco, safado, entre outras coisas, carequinha, metido a rambo, a puxar ferro, tomar... E esse maluco enfiou um revólver calibre 9mm na boca do Jamil, deu uma gravata no Jamil, enfiou o revólver na boca dele, ia matar o Jamil. Os outros delegados, desesperados, foram em cima para segurar, tira daqui, tira de lá. Eu, naquela época, era o presidente da comissão, fui acordado 4 horas da manhã, liguei pro Durso, isso aqui nunca faltou nada para a Comissão de Direitos e Prerrogativas. Arrumou motorista, arrumou carro porque não tinha avião aquela hora, e eu fui para Araraquara, atrás do Jamil, defendeu o Jamil, que eu não conhecia, acabamos virando grandes amigos. Processamos esse delegado na Corregedoria da Polícia Federal, processamos criminalmente, civilmente, ele foi mandado para Rondônia, depois voltou não sei para onde, enfim, tomamos as providências. E o filho do Jamil veio advogar com a gente, veio fazer estágio. E nesse estágio, eu adoro o direito penal, foi com o doutor Edson até a delegacia de Cajamar, um lugarzinho maravilhoso, a delegacia então é um primor. E ali saiu um bate-boca com o preso. Ele voltou, olha, eu estou passando mal, estou quase vomitando, eu não tenho estômago para isso, doutor, me desculpa, eu vou possível, eu vou fazer direito de família, vou fazer trabalho, e foi embora. Então, na faculdade, nós nos apaixonamos pelo direito penal, mas são poucos os que ficam, e é uma profissão dura. Porque muitos, e na verdade a grande maioria dos seus clientes, vai te confundir com um despachante de corrupção em delegacia de polícia. Nunca faça isso. Ouça o que está falando um homem de 61 anos de idade, 36 de profissão. Mais da metade da minha vida eu sou advogado. Meu pai é advogado criminal, meus irmãos são advogados criminais, a família inteira. Escute isto. No momento em que você cede à corrupção, você deixa de ser o doutor ou advogado e você passa a ser o advo do acerto. Quando vem aquele papinho, vamos tomar um cafezinho ali no bar da esquina, o bar da esquina é o bar do acerto.
Não. Você não tem que ir tomar cafezinho em lugar nenhum. Você não foi lá para tomar cafezinho, você foi para ter acesso a autos inquérito, apresentar um cliente. É isso que você foi fazer lá. E a primeira coisa errada que der no tal do acerto, o teu cliente se vira contra você, o policial empurra você na linha de frente, quem vai sair na manchete, advogado preso por corrupção, é você. Sua carreira acabou. Seus 5 anos de faculdade, todos os teus sonhos, tudo que você gastou, tudo que você investiu, os sonhos da tua família vão para o lixo, vão para o ralo. E não pense que aqui vai ter condescendência, não. Você aqui vai ser excluído dos quadros da ordem. Não tenha dúvida disso. Eu lembro que há muito tempo atrás eu vi um filme do tal do Põe na Tela, lá, ó, da Atena, põe na tela! Põe na tela! Puseram o coitadinho na tela. Prenderam um sujeito com uma certa quantidade de droga, vai o advogado, a PM prende, manda chamar o advogado, começa a filmar. Esse advogado, menino recém-formado, estava com 4 ou 5 meses de carteira da ordem, faz o acerto, vai buscar o dinheiro, volta, eles filmando. Quando ele dá o dinheiro, pá, algema, ele de joelho, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. E o outro, bota na tela aí, vagabundo! Não entrem nessa. O advogado tem que ter conhecimento técnico específico, tem que conhecer os seus direitos e prerrogativas e tem que ter cultura geral para não ter que se dobrar a esse tipo de coisa. Vocês são de uma geração que está lutando aí nas ruas por democracia, abaixa a corrupção. Não participe. Não participe disto. Não seja aquele que fala uma coisa e se comporta de outro. Isto não é advocacia, isso é banditismo. Dado o recado, vamos começar a falar de processo penal e vamos começar pelo comecinho. Vamos começar a falar do inquérito policial, exatamente o inquérito. Nós tivemos um movimento aí, e eu fiquei abismado de ver que advogados contra a PEC 37, estão fazendo um discurso absolutamente inócuo. Se vocês pegarem o Código de Processo Penal e vocês analisarem em conjunto com a Constituição Federal, vocês vão ver que o Ministério Público, dentre as suas atribuições, ele, por força constitucional, é defensor da democracia. Olha só, nós somos indispensáveis à administração da justiça. Está na Constituição. Devemos isso ao presidente José Roberto Batóquio, que era presidente do Conselho Federal, e com o Cabral, como era o primeiro? Bernardo Cabral, senador, fizeram um trabalho brilhante e conseguiram colocar na Constituição Federal a única profissão que está na Constituição é a nossa. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. E o Ministério Público deveria ser o fiscal da lei e deveria ser o defensor da democracia. Então, esta PEC, né, se você pegar, como eu disse, o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, você vai ver que o promotor de justiça, ele pode requisitar à autoridade policial a instauração de um inquérito policial. E a autoridade policial não pode dizer não, ela tem que instaurar. Ele requisito que seja instaurado inquérito policial contra A, B, C ou D, seja quem for, e vamos investigar pela prática de tal delito. É instaurado, o delegado preside o inquérito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos alunos nós temos aqui? Quem é aluno? Levanta a mão. Nossa, a grande maioria. Legal, legal. Quem é advogado criminal, que advoga, já milita na área? Tem alguém? Algum colega? Algum sofredor? Ralador? Ah, tá apanhando também. Mas é assim, é duro, né? Quantas vezes você já deve ter ouvido, doutor, vamos tomar um cafezinho? Já não ouviu isso? Se fizer, vai, obrigado, tenho azia. E não bebo em serviço. Então, moçada, o promotor de justiça, ele pode requisitar o inquérito. Olha, o doutor delegado de tal lugar. Pode ser, inclusive, de delegacia especializada. Tóxicos, o DENARC, homicídios, proteção à pessoa.
Requisito a instauração de inquérito policial. E tem que instaurar. O delegado vai presidir. Acontece que nem o delegado, nem o escrivão de polícia e nem o promotor de justiça pode arquivar autos de inquérito policial. Guarda isso. Porque o acerto em delegacia, doutor, vamos dar um jeito, vamos arquivar. Arquivar o quê, meu amigo? Cara pálida. O que você vai arquivar? Você está vendendo uma mercadoria que você não tem para entregar, filho. Só quem arquiva autos de inquérito policial é o juiz de direito. Tem 2 projetos tramitando no Senado do novo Código de Processo Penal que querem tirar o juiz desse circuito. Então, o promotor é que vai determinar o arquivamento ou não. Eu sou contra. Tem que ter a tutela jurisdicional sobre o inquérito policial. Depois de instaurado o inquérito, a cada 30 dias, ele tem que ser remetido ao fórum, receber o número, está registrado. Não, doutor, dá um jeito, esse inquérito vai sumir, só se você botar fogo no CPD, no Centro de Computação da Justiça Criminal. Se você conseguir queimar esse e o backup que eles com certeza têm, mais de um, aí você consegue subir com o inquérito. Se você não fizer isso, não vai adiantar nada. Portanto, o inquérito instaurado a cada 30 dias, por determinação do delegado de polícia, por uma portaria, por um auto de prisão em flagrante, por requisição do juiz, por determinação do juiz ou requisição do Ministério Público, a cada 30 dias vai para o Ministério Público, o promotor vai analisar, vai fiscalizar a atividade da polícia. Eles fazem isso? E, no fim, quem vai falar se arquiva ou não arquiva é o juiz de direito. Portanto, essa pataquada, a PEC da impunidade, eles foram vivos, eles foram de uma rapidez de marketing. O marketing deles foi maravilhoso. PEC da impunidade. O Ministério Público não pode investigar. Isso é mentira. Pregaram uma peça na população brasileira. Quem é que disse que ele não pode investigar? O que ele não pode fazer é ele, Ministério Público, instaurar o tal do PIC, que é o que eles fazem. Procedimento Investigatório Criminal. Isso é um negócio. Isso é um monstrengo. Ele, no gabinete dele, instaura esse tal de PIC, que nada mais é que o inquérito policial, e vamos acusar o doutor Rui. Então chama o doutor Edson. Doutor Edson, nós estamos apurando aqui o Rui, porque o Rui, eu não sei. O que o senhor tem a dizer? Olha, o Rui, não sei não. Me prometeu me levar para o TJD, nem me telefonou mais e não atende meus telefones. Então o Rui, não prometa a pobres, meu amigo. Então o Rui, ótimo, ótimo. Esse, vamos lá, bota no papel. Doutor Edson Silvestri falou isso. Maravilha. Agora tem um outro. Vamos chamar o doutor Ricardo Calil. Doutor Ricardo Calil, nós estamos processando aqui o doutor Rui, é um procedimento investigatório, porque o Rui... E o que o senhor tem a me dizer sobre o Rui? E o Calil vai falar, não, o Rui é um cara bacana. É mentira, o Edson mentiu. O Edson não entende nada de futebol, é palmeirense. Acho que o cara palmeirense entende de futebol? Não entende nada. Está por fora, não sabe nada. Né? Então tá bom, doutor Calil, muito obrigado. Qualquer coisa eu chamo o senhor novamente. Ou seja, ele faz a investigação do jeito que ele quer. Então, nós podemos, advogados, fazer o nosso inquérito. Vamos chamar as testemunhas, ouvimos as testemunhas que nos interessam, e não é assim que a coisa funciona. O Ministério Público é parte. Ele tem interesse no desfecho da causa penal. Não vem com esse papinho que ele é fiscal da lei. Fiscal da lei, então vai em delegacia de polícia, vai em presídio, vão ver as condições que estão as pessoas trancafiadas lá. Quem gosta de preso? Ninguém. Mas o Estado, a partir do momento que encarcera, ele tem responsabilidade. E o Ministério Público é o fiscal da lei. Vai hoje, qualquer um de nós aqui, no Ministério Público, e faça uma requisição. Olha, doutor promotor de justiça, pela 18ª vez, o meu carro foi furtado na porta da minha casa. Quebraram o vidro pela 18ª vez, pela 18ª vez levaram embora o meu toca-fitas, meu estepe, rasgaram o meu banco. Sabe o que ele vai falar para você? O senhor vai à delegacia de polícia, ou então ele manda uma requisição. Olha, instaura um inquérito para acompanhar isso aí. Ponto. Agora, vá ao Ministério Público e fala, olha, tem um político aí, que eu tenho uma fita dele aqui recebendo...
Mas que maravilha! Né? Que maravilha! Vamos apurar. Chama a imprensa, primeiro passo. Chama a imprensa que eu vou dar uma entrevista. Abriu a geladeira, acendeu a luz, já sai falando. É isso sim que funciona. Então esse papinho furado da PEC 33 é para quem não entende nada de nada. E eu vi muito estudante de direito, eu vi muito advogado falando que está certo, que tinha que derrubar a PEC, que não pode tirar do Ministério Público a investigação. Mas quem que vai tirar, gente? Isso não existe. É mentira. E eu não, mas muita gente caiu nesse conto do vigário que é a tal da PEC da impunidade. Com isso, vocês um dia vão ver qual é a diferença. Trabalhar em delegacia já é duro. Trabalhar dentro do gabinete do seu ex-adverso, o cidadão que vai acusar o seu cliente, produzindo as provas que ele quer contra o seu cliente, a situação é outra. E muito mais difícil. E agora criaram um sistema na Polícia Federal que o inquérito tramita do Ministério Público Federal para a Delegacia de Polícia Federal. Não passa pelo juiz. Então você vai atrás de uma prova, doutor, está no Ministério Público. Você vai no Ministério Público, doutor, foi para a delegacia. Você vai na delegacia, não, está no... É o jogo do empurra. Te obriga a entrar com medidas judiciais para você ter acesso aos autos. E esse acesso aos autos, já tem súmula do Supremo Tribunal Federal. Você só não pode ter acesso às diligências que estão em andamento. Essas não. É lógico, se eu sou o delegado de polícia, estou pedindo a prisão preventiva do Rui, eu vou deixar lá para o doutor Mauro Nassif ir ter acesso aos autos, você vai ver que eu pedi a prisão preventiva. Normalmente, prisão preventiva, ele vai para o gabinete dele, faz o pedido, põe debaixo do braço, não leva o inquérito, vai de carro, de viatura até o Ministério Público e fala, doutor, estou pedindo a prisão preventiva. O promotor diz, ok, vamos mandar prender, ele pega aquilo, leva para o juiz decreta. Quando sai de lá, já sai com mandado de prisão, não volta nem para a delegacia, já vai atrás do teu cliente. É assim que funciona. Mas tem delegado muito espertinho, né, que faz o quê? Não, doutor, quem é o seu cliente? Nós temos aqui 30 réus, quem é o seu cliente? Fulano de tal. Então o senhor tem acesso só ao fulano de tal. Não pode. Não pode. Pode anotar aí. O dia que vocês precisarem, não pode. Você tem direito ao acesso a toda a prova dos autos. Gente, na advocacia, principalmente na criminal, o que você pode fazer é muito fácil. Você vai lá, abre o livro, está escrito. O que você não pode fazer, e a maneira pela qual você tem que fazer, isto só os anos e anos de profissão é que vão te dizer. Quando vocês vêm para uma palestra aqui na Ordem, principalmente essa que eu estou falando hoje com vocês, de uma maneira muito prática, muito didática, procura anotar isso aí, porque você vai ficar 5 anos na faculdade e não vai ouvir isso. Você vai começar a advogar e vai enfrentar esses problemas que eu estou falando para vocês e vocês não sabem como resolver. Então vai aprendendo. Quando for a uma delegacia de polícia, principalmente federal, ou delegacia que você já sabe que vai ter problema, vai com uma petição. Ilustríssimo senhor doutor delegado de polícia, fulano de tal para o seu advogado, ou o advogado fulano de tal, venha apresentar vossa senhoria, requerer vista dos autos do inquérito, conforme a súmula 11 do Supremo Tribunal Federal, e a Lei 8.906/94, em seu artigo 7º, inciso 14. Ah, doutor, aqui não pode ver, não sei o quê, não tem procura. Ah, por favor, o senhor despacha aqui para mim. Indefiro. Ah, muito obrigado. Já vai com o mandado de segurança pronto do outro braço. Sai dali e vai por fora. Doutor, vista dos autos. Pum, carimba. Aí você virou o advogado Zica, mas vai te respeitar. Vai te respeitar porque ele sabe que você sabe dos seus direitos e que você sabe advogar. Se você ficar lá, pô, doutor, pô, quebra o galho. Isso é bobinho, deixa. Bobinho. Briga de bobinho. Doutor, senta ali que já vai atender. E deixa lá. Pô, doutor, o senhor tá aí, doutor? Caramba, o senhor é insistente, hein? Então, faça isso. Mandadinho de segurança, tem que... Olha, gente, aproveita, é uma delícia quando a gente está começando a advogar e dá umas porradinhas dessa, você fica tão feliz que você consegue, pô, tá vendo? Que sou eu, doutor, e tem que ser assim.
Outra coisa complicada à vista dos autos. Polícia Federal e Polícia Civil fazendo escola. Doutor, o senhor tem procuração nos autos? Não, então o senhor não pode ver. Às vezes a família foi te procurar, a pessoa está presa, você nem sabe se interessa para você fazer aquela advocacia. De advogar para aquele cidadão. Mas para que você tenha acesso, eles exigem uma procuração. Com base no que eu pergunto? Vocês sabem responder? Eu respondo, nenhuma. Porque o nosso estatuto, olha como é importante você conhecer o estatuto. No nosso estatuto, o artigo 7º, está lá que o advogado terá vista dos autos, mesmo sem procuração, e mesmo que esteja concluso a autoridade policial. Ah, doutor, não está aqui comigo, está com o delegado. Eu não posso mostrar para o senhor. Quem disse que não? A lei diz que mesmo concluso, você tem que mostrar para mim. Lógico, essa dosagem de quando você tem que engrossar e o quanto você tem que engrossar, isto é só a experiência do dia a dia que vai te dizer. Você tem que ter aquela sensibilidade, e isto é o dia a dia, cara, não tem jeito. Andar de bicicleta, você tem que subir na bicicleta e andar. Saber a hora que tem que pedalar, a hora que está começando a perder equilíbrio, a hora que tem que acelerar para ficar de pé, a hora que tem que parar para não cair. Tem todas essas situações que você tem que ter essa sensibilidade. Mas já conhecendo de antemão como é que funciona, fica mais fácil. Depois que é feito o inquérito, e muita gente fala, não, inquérito, a gente não pode se manifestar. Pode sim, artigo 14 do Código de Processo Penal. Tanto a vítima como o próprio denunciado, o indiciado, pode requerer à autoridade policial que se faça diligências para apurar. Você pode falar, eu quero que ouça fulano de tal. Tem que fazer exame, tal exame. O delegado de polícia, que é o presidente, ele tem o livre arbítrio de deferir ou indeferir, mas ele não pode ter a arbitrariedade de negar. Lógico, se for uma coisa absolutamente protelatória, que não tem o menor sentido, né? Ouvir o papagaio da vizinha, isso não tem sentido. Mas e outra coisa importante, o advogado criminal, como dizia o Raimundo Pascoal Barbosa, foi preso nessa casa, vocês não tiveram a oportunidade, alguns acho que se conheceram, os mais velhos, mas infelizmente vocês não tiveram a oportunidade de conhecer o Raimundão. Raimundão era um cearense, radicado em São Paulo há muitos anos, né, e ainda com sotaque muito carregado, tinha o dedinho torto, e ele fala assim, Marinho de Oliveira, o advogado criminalista tem que ser trabalhador, se souber ler, ajuda. E é uma verdade maravilhosa. Se souber ler, aí fica mais fácil. Mas o advogado criminal tem esse lado romântico. Você tem que ir a campo, cara. Você tem que investigar. Você tem que ir lá ver como é que aconteceu. Eu, N vezes, fui de camiseta, calça jeans, tênis. Olha, sou repórter em tal lugar, aconteceu um negócio, um crime aqui, principalmente crime de homicídio. Pô, você assistiu alguma coisa? Você sabe quem assistiu? Fulano? Porque a polícia chega lá e é aquela coisa... Você está preocupado em resolver alguma coisa? Vocês vejam o índice de soluções de crime de homicídio em São Paulo. É pífio, é 1%. Então você tem que ir a campo. Olha, como é seu nome? Ah, legal, quanto tempo você mora aqui? Puxa vida, no dia do crime você estava aí, você estava onde? Eu estava no fundo, mas quantos cômodos tem sua casa? Ah, tem uma sala, uma cozinha. Você estava onde? Eu estava no quintal. Pô, você ouviu a gritaria? Eu vi. O que você ouviu? Pô, e vai selecionando. Vai no bar. Fotografa tudo. Leva a sua câmera de fotografar. Celular não dá certo, tem que ser câmera mesmo. Para aproximar bem, fotografa tudo, monta o seu processo. Antigamente, agora pode, antigamente não podia ter perícia. Veja só que absurdo, né? No processo criminal não tinha perícia particular, você não podia ter um assistente. Eu sempre tive, quero que se dane. Está aí a prova, principalmente tribunal do júri. Se quiser, o jurado é que vai dizer se vale ou se não vale. Enfiava. Promotor dava pulo desse tamanho. Problema dele. Você vê esse negócio de promotor dar pulo. Em 1984, né, Mauro, que eu defendia, houve um crime da mala. A primeira versão do crime da mala feminino. A mulher que matou o marido, Iraídes Domingues Vieira. Ela esquartejou o marido, botou em 3 malas e jogou no córrego Pirajussara. Foi a primeira versão de mulher matando o marido nessas circunstâncias. E eu fui o advogado. Fui para o júri.
Ela respondia por crime de homicídio triplamente qualificado, corrupção de menores, porque o filho de 13 anos ajudou a ensacar o cadáver e levar para o rio. E tinha mais um agora que eu já esqueci. E eu absolvi das três imputações por 6-1, naquela época se contava os votos até o final, 6-1, por inexigibilidade de conduta diversa. Naquela época, era uma tese supralegal. Quando eu fiz o júri e apresentei os quesitos, o promotor, que é isto? Eu nunca vi uma coisa dessa, uma tese supralegal, eu peço que o que deu a ré como sem defesa, porque o advogado não sabe o que está falando. E eu tive sorte de pegar um juiz macho. Doutor, a Constituição Federal diz o seguinte, que no tribunal do júri, presta atenção que isso é lição, hein? Gente, tudo que eu estou falando, mesmo na brincadeira, é lição profunda que vocês vão usar no dia a dia. Olha, no tribunal do júri não se fala em ampla defesa. Se fala em amplitude de defesa, que é uma coisa muito maior. Esta foi a minha argumentação. E o juiz colocou a tese supralegal. Supralegal por quê? Porque naquela época não estava no Código Penal esta tese como excludente de antijuridicidade, ou seja, não é crime se praticar nessas circunstâncias. O tempo veio dizer que eu estava certo. Muito tempo depois, agora com a reforma do Código, entrou como tese legal a inexigibilidade. E a Chica Picadinho foi absolvida 6-1 do homicídio. Tadinho. 6-1 do homicídio, 6-1 na corrupção de menores, e mais 6-1 no que eu lembro. E o delegado de polícia, que foi lá, o tal de Dr. Maranhão, que era irmão do Albuquerque Severo Maranhão, que foi presidente do Tribunal do Júri, primeiro Tribunal do Júri, durante muitos anos. Vocês já foram visitar o Museu do Tribunal de Justiça? Vão lá, que é maravilhoso. Eu comecei ali, naquele lugar que hoje é um museu. E ali, para mim, quando tiraram o júri de lá, o júri acabou. Ali era o cartão de visita do Tribunal do Júri de São Paulo. E ele entrou como testemunha e saiu preso, naquela época saía preso, porque os jurados, por 7-0, disseram que ele estava mentindo, era um quesito especial que você colocava. Pergunta para o jurado, testemunha fulano e tal, mentiu sobre fato juridicamente relevante? Sim, 7-0. Leva para o primeiro distrito. Levaram o delegado para autuá-lo por crime de falso testemunho. Onde é que estava escrito isso no código? Em lugar nenhum, minha gente. Se eu tivesse ficado atento ao que está escrito no código, eu ia perder o júri. Ela matou o sujeito dormindo. Ou seja, não podia ser legítima defesa, não tinha agressão atual nem iminente. Você está dormindo. Violenta emoção? Não tinha. Foi tese única, inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, diante da circunstância que ela estava, ela não tinha outra saída a não ser matar a sedizente vítima. E foi o que aconteceu. Então é muito importante esse tipo de situação. Você saber o momento que você tem que acelerar e o momento que você tem que parar, para não cair. Isso é fundamental. Muito bem. Terminado o inquérito policial, faz lá o relatório. Como a própria palavra está falando, é relatório. Ele nem pode opinar, porque a opinião é do Ministério Público. Aquela capitulação que ele faz inicial para o inquérito policial, ela é provisória, porque quem vai capitular é o Ministério Público, que vai dizer que tipo de crime é, se é crime consumado, se é tentado, se aquela capitulação é mesmo aquela, se aquilo é um estelionato, se aquilo é um furto qualificado, se aquilo é uma apropriação indébita, se é um homicídio qualificado ou simples. Isso quem vai dizer é o Ministério Público. E vai para o Ministério Público. Vai para o Ministério Público. O Ministério Público recebe e ele tem lá a saída. O que ele pode fazer? Né? Ele pode pedir o arquivamento, vai depender do juiz concordar ou não. Ele pode devolver para a delegacia para fazer novas diligências e ele pode oferecer a denúncia, que é o quê? É um pedido formal que se faz à autoridade judiciária para transformar o inquérito policial em processo criminal. Antigamente, a coisa funcionava da seguinte maneira: recebia denúncia e mandava interrogar o réu. Começava ao contrário. Quem se defende tem que saber do que se defende. Então você abria o processo ouvindo o réu.
E você, defensor, defesa técnica, ficava preso àquela situação da palavra do réu. Durante a instrução, havia uma prova desdizendo tudo o que o réu disse, a favor ou contra, e você ficava vendido, porque você já estava preso, principalmente no júri. Quando você ia para o júri e sustentava uma tese, o promotor via, doutor, mas a tese que o senhor está falando nem o seu cliente falou. Desmoralizava. O jurado ficava assim. E eu, então, comecei naquela época a escrever inúmeros artigos sobre a questão do interrogatório do réu, que, na minha opinião, tinha que ser a última peça, o último ato de instrução do processo criminal. Não pode, você tem que primeiro ouvir todo mundo, produz a prova e fala, olha, réu, a prova contra você é essa. E ele poderia se dar ao luxo e falar, eu não quero falar. Só que naquela época, vinha lá no código, o silêncio será interpretado em prejuízo da defesa. Quando veio a mudança, começaram a se formar as comissões, eu tive a honra de participar de uma subcomissão que tratava do interrogatório e levei todos os meus trabalhos e, mais uma vez, deu certo. E hoje o interrogatório é a última peça, o último ato da instrução criminal. Isso é fundamental. E mudou aquele negócio. O silêncio não pode ser interpretado em desfavor do réu. Pelo contrário, silêncio é silêncio. Aqui, quem cala, não consente. Simplesmente cala. Tem réu que é um problema. Bom dia. Bom dia, olha, aconteceu isso. Calma. Para. O réu que fala, o réu falou é uma tragédia para a defesa. Então, produza a prova bem feita, para quando chegar no momento interrogatório, excelência, em respeito a esse juízo, estou aqui presente, mas vou manter em silêncio, porque a prova dos autos fala por si só em minha defesa, muito obrigado. E se for falar tudo isso, não deixa ele falar, fala você. Mas eu agora saquei um negócio mais legal ainda. Quando você faz o interrogatório, infelizmente, nós não temos aquele aparato que a lei já diz que a gente deveria ter. Grave em audiovisual, não muda as palavras. Porque antigamente era pior ainda, na época da máquina de escrever, e muito ainda, mesmo com o computador, senta a testemunha lá, faz uma pergunta. Aí, agora não, você faz pergunta direta. Mas antigamente você fazia pergunta para o juiz fazer para a testemunha, mudava tudo. Quando ela respondia, ele ditava. Então saiu umas coisas assim absurdas. Quando o certo seria, pela testemunha foi dito o seguinte, abre aspas, pronto, pode falar, vai falando. Então o que eu pensei? E eu tenho feito isso com grande sucesso. Dou a dica. Não está no código, eu duvido que alguém vai falar para vocês fazerem isso. Pegue o seu cliente, redija a história, redija a versão dele todinha, assina, vá ao cartório, reconhece a firma, faça a inscrição no cartório de títulos e documentos, registre e vai para a audiência de interrogatório junto com o réu. Boa tarde, excelência, está aqui o réu, está aqui. Ele vai se manter em silêncio, mas a versão dele está aqui, quero juntar os autos. Pronto. Ele não falou, não correu o risco de falar besteira, porque o risco do réu falar besteira é de 99,99. Ele só não vai errar no boa tarde. Tem uns que erram. Tem uns que conseguem errar. Mas você tem a tua versão marcada ali. Quando chega a denúncia lá, e o juiz recebe a denúncia, fala, ok, recebo a denúncia. O que quer dizer recebo a denúncia? Transforma o inquérito policial em processo criminal. Aí eu acho que o código errou na mudança. Porque o que ele fala? Depois do juiz receber a denúncia, você oferece uma peça chamada resposta à acusação. E o juiz terá lá a oportunidade de absolver sumariamente, tem lá algumas circunstâncias que podem beneficiar o réu. O correto seria, como é para funcionário público, o artigo 514 do Código de Processo Penal. Chegou a denúncia, o juiz não recebe, ele não transforma aquilo em processo. Porque o que se reclamava antigamente era o seguinte, que era recebimento por carimbo. Chegava o processo
E realmente já havia no cartório, você via que aquilo já havia pré-impresso, o juiz só assinava, ainda colocava a data do interrogatório à mão. Recebo a denúncia, ponto. Defiro as diligências do Ministério Público, ponto. Designo a audiência para o dia tal, deixava em branco, punha a mão e ele assinava. O cartório é que marcava. E transformar um inquérito num processo, você mexe com a vida do cidadão. O cidadão passa a ser réu. Quando vai tirar uma folha de antecedentes para o emprego, para a faculdade, para a ordem, sai lá, réu na ação penal número tal. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma oportunidade para o juiz, para ele absolver o réu. Então você faz a resposta à acusação e o juiz então vai dizer se ele absolve sumariamente ou não. Mas virou carimbo. Porque o juiz que recebeu a denúncia, você acha que 15 minutos depois vai falar, puxa vida, é mesmo, errei. O cara tem que absolver sumariamente. Nossa, como eu sou bobo. Olha, absolvo sumariamente. É carimbo. Se vocês pegarem os recebimentos, a confirmação do recebimento da denúncia, invariavelmente é assim, em que pese as ponderações da defesa, mas estas se vinculam ao mérito da questão e que deverá ser apreciada durante a instrução criminal. Ponto. Ou você virou carimbo do mesmo jeito. O correto seria, chegou a denúncia, o juiz manda intimar a parte, fala, olha, chegou essa denúncia contra você, e ele oferece uma defesa preliminar. Ele rebate aquela denúncia. E aí sim, vai para o juiz e ele vai falar, ok, transforma em processo ou não transforma em processo. Do jeito que está hoje, está equivocado. Continua equivocado. Continua equivocado. Esta mudança do Código de Processo Penal, ela foi louvável, mas o brasileiro é doido para dar o jeitinho. Né? Dá trabalho, é preguiçoso, né? Você ter que ler tudo aquilo, argumentar. Não, faz aí, faz cartório, faz aí, traz aí, eu assino. Às vezes ele está recebendo a denúncia e não sabe o que é que ele está recebendo. Ele está mantendo o recebimento da denúncia e não sabe o que está recebendo. E a gente tem que estar de olho, porque aí cabe o tal do habeas corpus. Mas o nosso Tribunal de Justiça, salvo raríssimas câmaras, é terrível. Quando vocês forem advogar, nunca, em hipótese alguma, tenha o saco de dinheiro que tiver na tua frente. Prometam resultado ou prometam prazo. Não façam isso, porque vocês estão arrumando um inimigo. Não dá para resolver a situação jurídica, penal de ninguém com prazo e com certeza de resultado. Direito não é ciência exata. 1 mais 1 pode dar 158. Depende da habilidade de quem está manuseando os dados. Não é matéria exata, portanto, cabe interpretação. Você vê aí, Supremo Tribunal Federal, as votações sempre divididas. Vai nas câmaras do Tribunal de Justiça, 2-1, dificilmente você tem o 3-0. Quando é para ferrar, é 3-0. Ferrou, é 3-0. Outra coisa que a gente, assim, é absurda. Vamos começar o julgamento, pessoal da casa? Vamos. Olha, eu sou o relator do 1 ao 50. Eu estou denegando a ordem do 1 ao 50. Como vota o doutor? Acompanho. Como vota? Acompanho. Então, do 1 ao 50, por votação unânime, está denegado. Você ficou, cara, vocês estão brincando? Eu estou falando sério. Então, bom, hoje terminamos a sessão, que maravilha. Julgamos 370 feitos. Vocês julgaram 370 feitos? Eu vou falar isso quando chegar na hora do tribunal. E o que o advogado tem que fazer para evitar isso. Mas o momento oportuno para um habeas corpus é quando o juiz, então, ratifica aquela decisão de recebimento da denúncia. E vai marcar a audiência. A introdução do código foi da audiência una, coisa que não existia, inclusive com citação por hora certa, que também não existia. Professor Mauro Nassif, o que eu tenho de idade, você tem de advocacia criminal. Tirando aquele caso 1 que você sempre cita, qual o juiz que você viu voltar atrás? Tem alguém aqui que viu?
Eu não conheço. Estava sensibilizada, estava sensível, então olhou com bons olhos. Nós criamos certas ficções jurídicas que são problemáticas. Aquela da lei pegou ou não pegou. Não tem isso. Como pegou ou não pegou? Mas, infelizmente, a coisa funciona assim. Essa audiência una é uma coisa que não pegou. Porque é muito difícil você conseguir, no mesmo dia, ouvir todas as testemunhas de acusação, todas as testemunhas de defesa e ainda peritos e interrogatório do réu. Então, fica fracionado. E a coisa é ruim, principalmente quando você tem policiais como testemunhas de defesa, testemunhas de acusação, que se conversam, vão ler os depoimentos que já foram prestados. Esse negócio de chamar delegado de polícia que presidiu auto de prisão em flagrante para ser testemunha de acusação é uma aberração. Quando vocês se defrontarem com isso, ingressem com uma petição, peçam para não ser ouvido, porque ele não é testemunha. A testemunha o que é? É a pessoa que viu o fato, a pessoa que presenciou o fato, que tomou conhecimento daquele fato, não na condição de policial apurando. O policial, então, não pode ser testemunha? Pode. Pode. Mas não pode quando não há justa causa para ele ser. Porque o que o delegado de polícia vai fazer na investigação, quando ele vai depor? Ele vai simplesmente defender o trabalho dele. Ele vai defender o trabalho dele. Ele vai falar que a investigação foi mal feita? Ele vai falar que ele não ouviu dizer. Doutor, mas quem que ouviu dizer? Nós estamos com um caso grande agora no Guarujá, um homicídio muito grande. E o relatório da autoridade policial tem mais de 100 folhas. E num parágrafo, ele chega a mais ou menos, a pérola que ele escreve é isso. Olha, na cidade, todos sabem que o réu fulano de tal pagou propina para o vereador e o vereador não cumpriu o que prometeu. Por isso ele mandou matar o vereador. Porém, não conseguimos encontrar ninguém que dissesse. Ora, meu amigo, Guarujá tem 300 mil habitantes. Que caço de delegado é esse? Que tem 300 mil e não consegue trazer um para falar, não, eu ouvi dizer. Nem de ouvir dizer. Mas dá entrevista. O que mais faz? Com base nisso, prisão preventiva. Mais de 120 dias preso, até conseguir derrubar aqui no tribunal. Uma guerra, um habeas corpus 2-1, caiu na pior turma que tem, na pior Câmara do Tribunal de Justiça, a 5ª Câmara Criminal, a pior composição, Juvenal Duarte, Damião Kogan e Pinheiro Franco. Não dão nem bom dia, quanto mais habeas corpus. Primeiro voto, Juvenal Duarte, mas falou assim, olha, eu só não vou continuar lendo meu voto em respeito aos familiares do réu que estão aí, porque é muito contundente o meu voto. Isso depois de 1 hora de falar. Mas nós tivemos sorte, porque tem um desembargador lá chamado Damião Pinheiro Kogan, que foi policial militar. E esse desembargador é duro, mas ele é justo. Ele é desses camaradas que vai no local para ver o que aconteceu, ele liga para o delegado, ele liga para o investigador, ele pesquisa e pediu vista. Quando voltou na outra sessão, ele deu um voto. Bom, se imagina, para ler voto, continuação, 15 minutos, 20 minutos, acabou. 2 horas e meia de sessão. 2-1 concederam a ordem. Mas foi uma guerra. O Juvenal com o Damião quase pegaram a tapa dentro do negócio. O negócio foi feio. Mas nós tivemos sorte de ter pego um desembargador consciente. Então tem que tomar cuidado. Quando vocês tiverem diante de vocês um delegado de polícia, citem o artigo 214 do Código de Processo Penal, que fala sobre a contradita. É 214, né, Mauro? 214, Código de Processo Penal, contradita, que diz o seguinte, o juiz vai falar não, mas principalmente se for júri. Principalmente se for júri. Olha, testemunha ou ela é indigna de fé, ou ela é parcial, ela não tem, e não tem mesmo,
o requisito principal, o requisito essencial, primordial para ser testemunha, a imparcialidade. Tanto que o juiz pergunta, o senhor é inimigo do réu, o senhor é amigo da vítima, tem algum vínculo, é parente, porque você tem que ser imparcial. Se você não for parcial, você não pode ser testemunha. E o delegado de polícia é parcial ou é parte interessada? Vai falar não, mas no tribunal do júri, e aí que é legal, você como um bom advogado, conhece o processo de cabo a rabo, conhece cada palavra, você não precisa nem, e olha, isso é verdade, hein? Você não pode nem precisar dos autos, tem que estar decorado na tua cabeça, fulano de tal, as folhas tais, isso, o Beltrano, isso aqui, porque você tem que conhecer o processo. E aí você vai para os jurados, quando você for espinafrar o delegado, e fala, olha, senhores jurados, lá atrás na instrução eu avisei o doutor juiz, e avisei o doutor promotor que essa testemunha é mentirosa, que essa testemunha ia mentir aqui porque tem interesse. E eu vou mostrar para os senhores hoje que ela mentiu. Aí você vai lá, pega um trechinho, mesmo que for porcaria, mas pega, olha aqui, aqui ela falou isso, aqui ela falou aqui, isso aqui não vale nada. Pega e rasga e joga no lixo. Isto tem um impacto. Isto tem um impacto no jurado. Doutor, a sua testemunha, ó, lixo com ela. Não me toque em lixo, hein? Não me toque em lixo aqui, não. Isso tem um impacto, você fala, eu avisei que eu ia mentir. Leia a contradita. Por isso leva a contradita por escrito, bem bonitinha. Sapeca o cacete mesmo para valer. Para você depois do júri falar, olha aqui, eu avisei. Falei isso. E o que ele fez? Ele fez exatamente isso. Tudo que eu falei que ele ia fazer de mentira, de tumultuar o processo, ele fez. Você enterra o promotor. Porque não tem o que o promotor falar. E promotor costuma não ler. Outro dia eu fui fazer o júri, como é que chama o cara? Múcio? Idejalma Múcio. Professor, doutor, muito bem. Só que ele não leu o processo. O cara não leu o processo. Era um crime de aborto. E tinha ele falava que a vítima, coitadinha, isso é o quê? A mulher, coitadinha. E não era nada disso. Falei, doutor, leia o documento de folhas tais. Que a mulher fugia do exame de corpo de delito porque a mulher era casada há 13 anos com um marido vasectomizado e ficou grávida. Você estava em São Paulo, hein? Você estava aqui, que foi no interior. Esse era o caso. E a mulher fugia. E ele não leu o processo. Falei, doutor, leia a folha tais. Não, porque não sei o quê, bababá. Aí eu falei, na hora eu falei, ele não leu o processo. Foi fazer júri de bossa. Não faça de bossa nada. Se não estiver preparado, fala, estou com dor de barriga, não posso fazer o júri hoje. Pronto, bom, acabou. Vai para casa. Estuda e volta. E ele, não, doutor, leia o documento de folhas. Se o senhor leu o documento de folhas e não for o que eu estou falando, eu peço a condenação do meu réu. Pode ler. A pedidos. E começou, quando ele começou a ler, era exatamente o contrário do que ele estava falando. Qual foi a reação da plateia e dos jurados? Começaram a rir. Ele, muito vivo, pegou o processo, jogou no chão. Pá! Eu não admito. Cara vivo, teatro puro. Eu não admito que a plateia se manifeste, a claque da defesa. Eu não me admito que os jurados dê risada. Eu vou me embora. A juração foi embora. A juíza, grávida também, mocinha, está perdida. Gente, não pense que é juiz, que é promotor, que sabe tudo. Não sabe nada. Não sabe nada. Lá eles estão protegidos por aquele escudo magistrado. Magistrado que não fala com o advogado, porque tem medo. Que não sabe discutir o assunto. A juíza, eu vou dissolver o conselho de sentença. Eu falei, mas tá louca. Eu estou com o júri ganho. Doutora, pelo amor de Deus, vamos fazer uma coisa. Doutor, o professor Edjalma Múcio está muito nervoso. Vamos dar 5 minutos, só suspende o julgamento. Não, doutor, eu tenho que dizer. O código diz que eu tenho. Não, o código não diz nada disso, doutora, pelo amor de Deus. Amor de Deus, quem foi o infeliz do seu professor de processo penal que falou que tem que acabar com essa porcaria? Não faça aí, doutor. Por caridade. Não faça uma desgraceira dessa. Vamos tomar um café, parou, foi lá para dentro, blá. Aí o cara ficou constrangido. A juíza mandou chamar, conversou, e ele voltou. Voltou depois de meia hora de júri, voltou.
espumando. No 4-0, para de contar, porque não podia acertar. Ganhei o júri. Aí ele ficou na porta assim, olhou para mim, e eu comecei a dar risada, né? Tá rindo do quê? Tá rindo do quê? É a sua cara, você quer que eu vou rir do quê, porra? Qual é o único bobo que tem aqui? Você, porra. Não tem nenhum outro mais aqui. Mas você... Aí é que tá. Onde é que está escrito no código? Qual o professor de processo penal que vai te contar isso? Não vai. E se acontecer isso, quando você tiver com o júri na mão, velho, não deixa dissolver o conselho. Ao contrário, eu tive um júri com o saudoso Oswaldo Ianni, que já morreu. Ele era assistente de acusação num caso famoso, caso de um homicídio, crime do Colégio Dante Alighieri. Eu defendi o rapaz que matou o outro estudante. E o Ianni era o segundo júri, fui absolvido no primeiro, com Raimundo Pascoal Barbosa na assistente de acusação. Eu absolvi no primeiro, voltou para o segundo, e você sente quando você está com o júri na mão. Acabou 4 dias de júri. Fazia fila para entrar, tinha de entregar o senha para entrar. Foi um crime famosíssimo. Acabou o júri e fomos para a sala secreta voltar. Mas o Ianni, não é porque morreu que foi bonzinho, era safado mesmo, a gente sabe disso, o Ianni era safado. Sumiu da sala secreta, na hora de votar se o réu é culpado. Eu falei, cadê o Ianni? Daqui a um pouco ele entra, ele era gordinho, andava com uma beca de seda toda vaporosa, cheio de babada, o rei do babado. Ele entrou com um sorriso até aqui. Eu falei, Jabô chama esse babado. Jabô. Não, uma babadinha aqui. Eu falei, pensei uma palavra feia, né? Falei, Sentou. Quando o juiz falou, bom, então vamos começar a votação, entra a oficiala de sala. E olhou para ele, acabou. Doutor, para o juiz, eu preciso contar para o senhor uma coisa. Houve quebra da incomunicabilidade dos jurados. Eu quase... Como? Que quebra? Não existia nem celular naquela época. Como quebra? Como? O réu desmaiou no corredor na hora em que os jurados estavam passando. E isto contaminou... Olhei para cá, falei, o senhor é psicóloga, psiquiatra, macumbeira, como é que o senhor sabe o que aconteceu? Como que é isso? E o Ianni, velhaco, mais vivo, inteligente, melou o júri. Fez um protesto lá de 15 minutos, gritando, eu não pode, porque o jurado... E o juiz falou, olha, realmente houve a quebra da comunicabilidade, dissolvo o conselho de sentença. Então, nós não sabemos se o réu foi absolvido ou foi condenado, mesmo porque, durante o período em que ele ficou preso na casa de detenção por 9 meses, estava começando aquele negócio da AIDS. E não se sabia ainda muito bem como é que funcionava aquilo. E você tomava algumas vacinas quando você chegava na casa de detenção. E como é que se funcionava para esterilizar? Era um copinho assim de álcool, com agulha, enfiava lá, lavava, e o Hans Heiko Ulbricht acabou morrendo e não foi ao terceiro júri. Mas, vejam a diferença, né, as duas situações, uma que eu me dei bem e a outra que eu me dei mal. Pela capacidade, a artimanha do advogado na hora, fez alguma coisa ilícita? Não sei se ele deu um presente para... Porque a menina que foi lá era minha amiga, a G. Mas ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu dar uma virada na coisa. Então, é importante essas coisas que não estão no código e você saber. Na audiência, hoje em dia você faz pergunta diretamente, você não passa mais pelo juiz. Isso é importante. Conheça o processo de cabo a rabo, leve as suas perguntas todas por escrito. Doutor, o senhor vai fazer pergunta? Vou, lógico. Porque tem advogadinho, infelizmente, o promotor fala 15 minutos, aquela empáfia, aí o juiz já vira, juiz que não gosta, que não gosta, é redundância, juiz que não gosta de advogado, já vira, doutor, o senhor tem pergunta? Não, eu não, pelo amor de Deus, não tenho pergunta nenhuma. Nada. Cala a boca, pelo amor de Deus, não fala nada. Não, excelência, não temos nada. Ferro. Tenho sim, excelência, tenho muitas. Aí você pergunta, doutor, mas aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar exatamente na resposta da pergunta. Mas o que o senhor quer saber exatamente? Eu posso responder por ele?
Se eu falar, o senhor consigna como ele falando? Não. Então ele tem que responder, não sou eu. Doutor, eu vou indeferir. Perfeitamente, indefere e consta. Cerceamento de defesa. Então, tem que ter essa jogadinha, essa pegada. O mais importante, meus amigos, no criminal é o seguinte: você, advogado, é o juiz primeiro da causa. Você tem que saber o que pode e o que não pode. Você tem que fazer o diagnóstico e você tem que ter o prognóstico. Nós somos como médicos na porta do pronto-socorro. O cara chega lá arrebentado, uma bossa de sangue, o médico tem que olhar e falar, é aqui. Eu não sei fazer isso aqui, mas é aqui. Chama o especialista. Porque se você falar, é aqui, e o negócio é aqui, um abraço. Nós pegamos um habeas corpus agora, recentemente, de um fazendeiro, e contratou os advogados lá do interior, da cidade dele. Escreveram 30 e tantas folhas. Citaram jurisprudência interplanetária, carta de horóscopo. Pô, o cara fez de tudo. Ele só não falou o que tinha que falar. E quando pediu errado. Ele falou o tempo inteiro. Comecei. Vem requerer a revogação da prisão preventiva. E vai. Isto posto, então, requer a liberdade provisória do réu, com fundamento. E começou com uma coisa, passou por outra e terminou com uma terceira. Resultado. E invadiu o mérito. Que o réu é bonzinho, tem família, tem papagaio, tem um cachorrinho, quando ele chega, o cachorrinho fez xixi no chão para ele passar. Sim, daí? E que o crime não era crime consumado, era um crime tentado, e que a prova, o fulano de tal falou isso. O desembargador, para as 37 laudas dele, deu uma folha e 2 parágrafos. Em sede de habeas corpus não se discute mérito, ponto. Indefiro a ordem. Acabou. E o cara está preso. Então você tem que ser o juiz primeiro da causa. E você tem que ter a humildade, e é difícil na advocacia criminal ser humilde, você tem que ter a humildade de saber, cara, eu não sei fazer isso. Eu tenho 36 anos de profissão. Todo dia, se eu estiver mentindo, você fala, Mauro. Todo dia eu ligo para o Mauro. Mauro, vamos discutir um caso? Porque eu tenho dúvida. E eu vou procurar quem sabe. E isso não é vergonha. Isto é prudência. Porque quando o juiz lá indefere um negócio qualquer, mantém o réu, principalmente réu preso, mantém o réu preso, acabou o expediente dele, ele vai embora. Para ele não julgou o seu fulano de tal. Ele julgou o processo número 150/2013. Para ele é um número. Ele não tem que dar satisfação para ninguém, ele vira as costas e vai embora. Você sai da sala, está a mulher, a filha, o amante, o vizinho, o credor. Pô, o cara vai pagar, doutor, e aí? E você tem que explicar. E qualquer explicação que você dê, por mais convincente tecnicamente que seja, mas doutor, só ele fica preso, é a primeira coisa. Eu quero sair daqui. Você tem que dar uma satisfação. Por isso, quando fizer o diagnóstico, seja claro com o seu cliente. Prognóstico. Doutor, quantos % de chance? 50 para cada lado. Mas, doutor, é sempre assim. Pode dar como pode não dar. Isso independe muitas vezes da tua habilidade. Porque você pode pegar julgadores já com ideias pré-concebidas a respeito daquele tipo de crime, daquele tipo de procedimento, e vai negar. E você vai ter que explicar isso para os outros. Por isso não se fala em prazo, por isso não se fala em resultado, se fala em trabalho. O advogado vende trabalho, não vende ilusão, não vende fumaça. Isso é para picareta aí na Praça da Sé, que faz cobra sumir, jacaré aparecer, isso é problema deles, né? Aí tem cara que faz ao contrário, né? Faz a cobra. Não é problema nosso, é deles, não tenho nada com isso. Estou fora. É homofóbico. Pronto, homofóbico. Estou fora desse negócio. Quando vocês forem para a segunda instância, presta atenção, pulinho do gato. Teu réu foi condenado. E você tem que analisar essa condenação aqui. Como é que faz? Está bem dado? Está bem dado. Inclusive foi até a tese que eu pedi de desclassificação, desclassificou.
Mas a peninha é pequenininha. Vamos recorrer. Por quê? Porque você sempre tem que carregar aqui na manga a prescrição da pretensão punitiva. O teu cliente volta ao status quo ante de inocente. Não pode nem constar como antecedente criminal. Então você recorre. Numa situação dessa, ou uma situação grave mesmo, você precisa recorrer. O que você faz? Não recorra para apresentar razões no próprio juízo, porque quem vai contra-razoar é o promotor que conhece o processo, que acompanhou a instrução. Você põe lá, a defesa é resignada com a respeitável decisão condenatória, com fundamento no artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, protesta em apresentar as suas alegações, as suas razões de recurso em segunda instância. Porque você recorreu, vai embora para a segunda instância, você vai ganhar tempo, você vai ser intimado aqui em segunda instância para arrazoar, e quem vai contra-arrazoar é aqui mesmo, alguém que não conhece o processo, e vai dar uma lidinha, normalmente é um estagiário, faz o rascunho, você ganhou. Nunca deixem, seja qual for o teu remédio jurídico em segunda instância, não deixe de fazer sustentação oral. Tem que fazer sustentação oral. Os meus alunos, primeiro dia de aula eu falo, gente, é o seguinte, eu sempre dou 5 minutos antes de entrar na sala. Fechei a porta, não entra mais ninguém. Ponto. Vai encher o saco do outro. 5 minutos é tempo suficiente para entrar. Fiz a chamada, que eu quero conhecer os caras. Fulano de tal, Beltrano, chamada oral, toda a aula. Se errar, não arrebenta nada. Se acertar, eu vou ver. Até um ponto na média. Os caras fugiram da aula. Qual é a arma da pessoa que está na área jurídica? É a palavra, escrita e falada. Se você não sabe escrever, se você não sabe falar, velho, você não serve para nada. Nem para vender pipoca. Se você não falar bem, se você não escrever bem, a arma do advogado, o que quer dizer advogado? O que fala por alguém. Ai, eu não tenho vergonha. Filho, você está errado. Desculpa. Vai ser juiz, quem não precisa falar. E quando fala é uma tragédia. Sai... Tem que saber falar. No final do ano, eu fazia a fila, professor, preciso fazer uma chamada oral, eu vou ficar de segunda época, eu vou reprovar. Ah, agora precisa. Mas tem que falar. Então, vá fazer sustentação oral. Uma coisa importante, que eu puxo a orelha dos meus colegas professores de prática de processo penal, que manda fazer estágio, assistir sessão de julgamento, você vê lá os coitadinhos com o papel na mão, o professor tem que chamar. Gente, tribunal é assim. Leva uma foto do tribunal. Mostra como é o tribunal. Olha, aqui senta fulano, aqui senta Beltrano, aqui em cima fica o presidente. Aqui são... Explica como é que funciona aquilo. Explica como é que sai um julgamento. Porque os caras chegam lá, eles não sabem nada e vão embora. Aí que eles vão embora atrapalhados, porque não entenderam nada. E o ruim, e isso é um negócio que me deixa triste, são os advogados que vão fazer sustentação oral. É lamentável. Eu estava na sala, aguardando meu julgamento. Chegou uma menina. Ela conseguia ser mais baixinha do que eu. É assim. A beca dela era grande para o Mauro, que tem 1,82 m de altura. Aí o que ela fez? Ela levantou e amarrou. Ela não passou o cinto, ela amarrou. Então ela parecia um repolhinho, sabe? Amarrado assim no meio. Com o dedinho de fora, não vai, não pode, não pode. Sandália de dedo de fora e dedo de julgamento, não pode. Pode, Mauro. Não dá. Esse negócio, vou com decote. O cara vai, que peitão bonito, eu indefiro. Próximo. Isso não é argumento, cara. Isso não tem demais. Só contrato estagiária bonitona, né? Que vai despachar, eu aí defiro. Sim, defiro. Mas não vai levar não, viu, doutora? Pode ir. Não funciona assim. Aí essa infeliz, essa coitada dessa menina, ela chegou e falei, doutora, só vai sustentar, vou. Falei, tá bom. Aí chamei o Meirinho e falei, olha, eu tenho uma sustentação oral,
estamos só nós dois, eu dou a minha vez para a advogada, né? Mulheres primeiro. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Você sabe como funciona o negócio? Vou explicar. Começa a sessão, o presidente fala, vamos julgar o habeas corpus número tal, 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 tal. Relator, desembargador Mauro Nassif, Câmara composta pelo doutor Rui e pelo doutor Edson. Doutor Mauro, com a palavra, ele faz o relatório. Olha, senhor presidente, é um habeas corpus aqui em favor do Chico, dizendo que tem excesso de prazo, que não tem condições fáticas para manter a prisão preventiva, o Ministério Público, pela delegação da ordem, é o relatório, senhor presidente. O advogado está presente? Está, por favor. 15 minutos. Erro. Senta. Alguém briga sentado? Fica de pé, para os caras te ver. Fica de pé. Fale alto para ser ouvido. Claro para ser entendido e rápido para ser aplaudido. Não fica demorando. O desembargador não tem tempo. Você vai ficar citando jurisprudência. Quando vocês verem essas peças do exame da ordem tem que pôr, né? Jurisprudência. Na prática, esquece isso. Ninguém lê nada. O cara pega lá, quando vê aquela cita, como diz o eminente festejado. Blá, blá. Já a Suprema Corte, em delicada votação, passa. Doutor, o que o senhor quer? Traga o fato. A corte conhece o direito. Qual é o fato? O que está acontecendo? Curto e grosso. Quando você escreve muito, é porque você não tem razão. Já começa daí. Tem que explicar muito, é porque já... E habeas corpus não pode ficar explicando mérito. Porque, doutor, isso é mérito, vamos deixar para... Vou negar, hein? Vou negar. Tem que ser curto e grosso. Então, o advogado está lá, vai lá e faz a sustentação oral. Não pode ler. Quando você for lá, está em cima na tribuna. O regimento interno do tribunal. Não pode ler. Você pode ler um artigo de lei, uma citação doutrinária. Não pode ler. Você fala por 15 minutos, fala o Ministério Público por 15 minutos, volta para o relator, aí ele dá o voto, e os outros desembargadores votam. Vocês já foram no tribunal? Não foram, não, né? Aqui agora eles mudaram, botaram um microfone em cima de mim. No dia que eu estava lá, foi faz alguns anos, era um microfone, que parecia aqueles microfones antigos, da Rádio Jovem Pan, desse tamanho. Sabe? PRK30, desse tamanho. E eu sentado com a advogada. Ela falou, bom, vamos julgar o caso. É o seu. Gente, essa mulher levantou da cadeira, feito uma desesperada, entrou na tribuna, ninguém não tinha nem dado a palavra para o relator. Catou, assim. Parecia que ela... Pegou bem, falei, agora! Senhor desembargador presidente! O cara ficou... Eu me enfiei, conselheiro da ordem, me enfiei debaixo do banco. Os desembargadores, os 5 me conheciam, olharam para mim, é isso aí que vocês aprovam lá, cara? Depois ele veio falar comigo, falou, Marião, tá ruim, hein? Aí, doutora, calma, pera um minutinho. Aí ela parou. Eu errei? Ele falou, não. Doutora, é que o desembargador foi muito simpático. Doutora, só um minutinho. Primeiro vai falar o relator. Quando chegar a sua hora, eu falo que a senhora, eu dou o sinal, a senhora fala. Aí até começaram a brincar com ela, né? Aí ela sentou, falou um monte de besteira, que não tinha nada. Aí o relator falou, olha, presidente, antes de ler o voto, quero fazer umas perguntas para a doutora. Doutora, o seu cliente está preso aonde? Aí começou a conversar com ela. Falou, olha só como deu sorte. Hein? Bom, senhor presidente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar de pauta e vista em mesa. Na hora do intervalo, eu vou checar essas informações que a advogada trouxe e eu prossigo o julgamento. Tá certo? E aí, no fim, acabaram concedendo a ordem. Ele ligou a conceder a ordem. Mas veja, se cai na 5ª Câmara Criminal. Doutora, para. Está suspenso o julgamento, oficie-se a ordem para ela fazer novo exame, que ela é inabilitada para advogar. E isso acontece. Petição, nós vai, nós vem, nós fica. Eu peço com C cedilha, preso com Z. O delegado ouviu com H, olha, vem para cá. Vossa Excelência tem a palavra. ALL. O hall do prédio. Hall do prédio.
Não, vocês não têm ideia as besteiras que a gente lê de aluno. E ainda o cara vem, ô professor, mas a ideia estava boa, né? Tá ótima. Rob Testemunhas com H. Ideia com H, tá ótima a sua ideia. Rob Testemunhas com H pode ser aquele ambiente do prédio com uma câmera filmando, né? É um absurdo. Então tem que estar preparado, porque, gente, a sua inaptidão, a sua incapacidade não arrebenta só na sua cabeça, arrebenta naquele cidadão que está te pagando para fazer o serviço. Naquele cidadão que precisa ir embora de uma cadeia para continuar sobrevivendo e fazer subsistência da sua família. Vista em boa. Quando tem o julgamento, em segunda instância, o relator dá o voto. Mas o segundo desembargador pode não concordar e fala, eu peço vista. Adia o julgamento por uma sessão. Então, as câmaras se reúnem uma vez por semana. Então, volta na outra semana. Aí você não pode mais fazer sustentação oral. Aquele desembargador que pediu vista vai trazer o voto dele. Pode o terceiro desembargador dizer, olha, eu também quero pedir vista, porque agora eu quero analisar o caso. E leva. Quando ele fala vista em mesa, quer dizer o seguinte, ele não vai levar para casa. Ele vai resolver ali mesmo. Vai dar uns 10, 15 minutos, como ele fez, foi checar as informações e volta. Essa é a diferença, tá certo? Isso pode acontecer. Nós estamos agora com um caso aqui de matar. Desse fazendeiro que eu estava falando para vocês. De matar. Nós conseguimos impetrar uma ordem de habeas corpus. Você não pode impetrar habeas corpus de habeas corpus. Se negou por um motivo, você não pode repetir o motivo. Eu consegui fazer um outro habeas corpus com outros argumentos, eles receberam e veio para julgamento. Eu fiz memorial. Faço memorial. Por quê? Habeas corpus, 3 juízes. Só o relator recebe o processo. Só ele conhece o processo. Os outros 2 votam na confiança dele. Então o que você faz? Tira uma cópia de capa a capa, faça o memorial e vai entregar em mãos. Desembargador, boa tarde, vim trazer em mãos aqui para o senhor, o habeas corpus vai julgar semana que vem, e fiz questão de trazer uma cópia integral dos autos, que ele vai ler. E vai fazer a sustentação oral. Isso é fundamental. E eu fiz esse caminho. Quando eu fiz a sustentação oral, antes de começar a sustentação oral, uns 10 minutos, o Edson chegou e falou, olha, tem uma decisão do relator, doutor Jair Martins, num caso como o nosso, concedendo a ordem. E eu fiz a sustentação oral e li o voto. Falei, Vossa Excelência, no habeas corpus tal, julgado em fevereiro deste ano, num caso análogo, julgou assim e concedeu a ordem. Quando eu acabei de falar, falou o procurador de justiça, voltou a palavra para ele votar. O que ele fez? Retiro de pauta. Isso cada 7 anos acontece segundo o Roberto Tardelli. Cada 7 anos acontece retiro de pauta. Retirou. O réu preso. Era para ser essa semana passada a continuação do julgamento. O Walter de Almeida Guilherme pediu vista e não me traz o processo. Passou para quinta-feira agora. Não vai ter sessão esta quinta-feira. Está fechado o tribunal amanhã. Aí, o Walter de Almeida Guilherme e o Ancinas Manfred, que são os 2 desembargadores do meu caso, vão tirar férias a partir de quinta-feira, só voltam 8 de agosto. O sujeito está preso há 4 meses, 30 de abril, fez 4 meses, com voto do relator retirando de pauta, os 2 desembargadores saem de férias, vai explicar isso para a família. É o que eu estava fazendo agora na porta da ordem de entrar a mulher do sujeito. O que o senhor vai fazer? Doutor Dona Cleide, o que eu posso fazer? Vou lá na casa dele, pego os 3, soco e pontapé, levo para dentro do tribunal, voto esse troço aí. Agora, vai explicar isso para a família. Eles não têm que dar explicação para ninguém. Nós temos que explicar tudo. Vai explicar para quem está preso que o desembargador tirou férias. Olha, meu amigo, você vai ficar mais um mês aí, porque o cara foi sargar, foi para a praia. Então, são situações que a gente vive, inclusive estava conversando com o Edson e com o Calil agora, que eu vou fazer um pedido de reconsideração do indeferimento da liminar, dada a gravidade do caso e a excepcionalidade da situação.
O processo que era para ser julgado, o relator retira de pauta, os outros saem de férias, amanhã tem greve, não tem... Virou uma balbúrdia isso aí. E o sujeito preso. Advogar não é fácil. É difícil. Por isso tem que ir fazer sustentação oral. Importante. Gente, vocês ganham ou perdem muitas vezes um recurso ou um habeas corpus, qualquer medida em segunda instância, é na visita ao desembargador quando você vai entregar um memorial. É fundamental. Porque naquele momento você tem a oportunidade de fazer a sustentação oral para ele. Expor os teus pontos de vista, as tuas ponderações. Isso é muito importante. Bom, meus amigos, falamos bastante, analisamos vários aspectos importantes do processo penal no inquérito, em juízo, primeira instância e em segunda instância. Eu comecei dizendo para vocês que o advogado não pode ser bonzinho. Falei também que o advogado não pode ser conformado. Nós estamos sempre em ebulição, procurando novos caminhos, estudando. E nós fazemos um papel importantíssimo, muitas vezes sem saber o que nós estamos fazendo. Nós estamos levando o espírito cristão para quem precisa. É uma ousadia, mas assim como Cristo, nós, advogados criminalistas, não amamos o pecado, mas amamos o pecador. Nós temos o sentimento de indulgência, nós temos o sentimento de perdão, nós temos o sentimento da segunda chance, que todo mundo tem direito. Isto é fundamental. Isto é importante. Isto tem um peso enorme. Muitas vezes, o simples fato de você ir à cadeia e conversar com o preso, você está levando para ele aquele arzinho que ele precisa para respirar. E nós precisamos fazer isso. Eu convido vocês, sem olhos religiosos, a abrirem a Bíblia e ler o Sermão da Montanha, Mateus 5. E vocês vão ver o que é o verdadeiro espírito de solidariedade, de compaixão, de convivência entre os homens. Não leiam com olhos religiosos, mas leiam com o olhar de quem estuda direito. Você tem lição de direito, você tem lição de ética, você tem lição de moral. É o Sermão da Montanha, famosíssimo. É muito importante. E alguém que há 2013 anos atrás trouxe uma palavra, numa época em que não tinha telefone, não tinha internet, não tinha o Facebook, não tinha a Rede Bobo de televisão, falava no gogó. Eu, para falar para 100 pessoas, estou usando microfone. Ele falava para multidões, sem microfone. Uma palavra tão forte que atravessou 2 milênios. Uma palavra tão forte que mudou a forma de contar ao tempo da humanidade, antes dele e depois dele. Todos nós carregamos, principalmente o advogado criminal, carrega um pouco desse Cristo. Isso é importante. Isso é muito importante. Que nós sejamos transmissores de uma palavra de esperança, de uma palavra de amor, de uma palavra de compreensão. Cristo não tinha uma roupa só, uma túnica e uma sandália. Entrou em Nazaré, montado, em Jerusalém, montado num burrico. Não precisava de pompa para ser importante. Nós não precisamos de pompa para ser importante. Nós precisamos ter conhecimento técnico e amor fraterno. Muito obrigado.